Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Com as novas pesquisas, o Centrão treme de medo com a reeleição do presidente Lula, e já joga a família Bolsonaro na lata do lixo após as cagadas do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Veja essa análise perfeita de Andréa Sadi e Valdo Cruz. Quero ficar em Eduardo por um motivo, cada um comenta o que quiser por óbvio, mas eu estava aqui relembrando algumas apurações. Quando você pega a estratégia toda, Valdo, que foi feita da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, tem um subtexto que é assim, o Eduardo Bolsonaro vai ser o grande herdeiro do Jair Bolsonaro, do campo da direita, vai voltar como candidato e vai ser presidente da República. Falta combinar com a justiça, né? Como a gente está vendo, os processos, investigações rolando, e com a população. Porque, assim, essa coisa de achar, e tem muita gente que diz para mim, no campo da direita, que acha que o governo Trump recebeu essas informações de perspectiva, de expectativa do que poderia acontecer, né, comprando um terreno na Lua. Ó, se vocês fizerem tudo isso, vai chegar lá no fim, o Eduardo Bolsonaro vai capitalizar tudo isso. Só que não, né? Hashtag só que não real, como a gente está vendo. E, assim, as pesquisas e os próprios, repito, políticos não deixariam isso acontecer, porque o Eduardo Bolsonaro não é Jair Bolsonaro, né? Como o próprio Valdemar Costa Neto já deixou claro, quem tem voto é o pai, no sentido de nacional, né? Então, assim, eles carregam todo o sobrenome do pai e o pai que conseguiu viabilizar essa profissão política da família toda. A gente pode concluir que para o Centrão e para as pessoas, para a direita, né? Esses líderes, a família Bolsonaro está atrapalhando a definição do campo da direita. Simples assim, é só conversar com os líderes, eles vão falar isso, não vão falar publicamente, porque não vão se indispor com Bolsonaro, mas falam nos bastidores, é só isso que eles dizem, inclusive. O nome mais forte hoje é da Michelle Bolsonaro. Mas aí você tem que ver a questão da rejeição. Ela é a que menos tem rejeição. Não, é não. O sobrenome da família, infelizmente, o meu candidato seria Jair Messias Bolsonaro, depois é o Flávio Bolsonaro, eu vou escolher. Mas a rejeição aumentou muito. E essa é uma eleição de rejeição. Por que o Tarcísio e o Catinho são mais fortes? Porque eles têm uma rejeição que é metade da do Lula. Infelizmente, aumentou muito a rejeição do sobrenome Bolsonaro, infelizmente. E eu que sou um partidário, que se eu pudesse escolher um candidato para votar na próxima eleição, seria um com o sobrenome Bolsonaro. Se viesse o Tarcísio na cabeça e Michelle na vice, como é que o senhor avalia essa chapa? Seria uma chapa fantástica, Mas é a rejeição da Michelle que o senhor está comentando? Eu sei que tem a rejeição do sobrenome, seja o Flávio, seja o Eduardo, seja o próprio Bolsonaro aumentou, da dona Michelle, isso aí eu vejo nas pesquisas, não tem como eu mentir contra isso. Agora, você citou o Zema, existe uma expectativa de que, uma vez isso resolvido, e o sonho deles é que a justiça resolva, porque a gente acabou de ver aqui, até o líder do PL fala de Eduardo Bolsonaro, veja bem, não tem muito como, eles vão brigar com seus próprios aliados publicamente? Não vão, então preferem que a justiça resolva. Isso resolvido, isso fora, tirando isso da frente, quem vai ser o candidato? Eles querem que seja Tarcísio, e tem gente, claro, defendendo, como eu já falei aqui, vice sem a família Bolsonaro, inclusive aliados de Tarcísio de Freitas do Centrão. Preferem que seja Tarcísio e Zema, Tarcísio e Tereza Cristina, e entrega essa chapa, porque se for Tarcísio e Zema, você tem São Paulo e Minas, eles conseguiriam trabalhar com isso. E Tereza Cristina também, no sentido de que é um nome do Centrão, é um nome que, na visão deles, tem pouquíssima rejeição. Centro-Oeste, mulher. Tem credibilidade e é mulher. Então, eles estão montando esses cenários, mas sem a família Bolsonaro na chapa. O Eduardo Bolsonaro não está só desgastando a si próprio, como todo o bolsonarismo, né? Você observa que os candidatos ligados ao ex-presidente da República estão sofrendo desgaste a partir da ação do ex-deputado, do filho do ex-presidente da República, do deputado, filho do ex-presidente da República lá nos Estados Unidos. E agora ele começa a perder terreno. A gente vai falar daqui a pouco sobre a ligação de Marco Rubio para o chanceler Mauro Vieira. É mais um passo no processo de esvaziamento da agenda de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E aí temos que ver o que ele vai fazer. Vai ser realmente ali ocupar o papel do Olavo de Carvalho? Se bem que ele respondeu a você hoje admitindo que ele não tem capacidade para tal. Então, Andréa, esse processo prejudicou. Olha só, a distância entre Tarcísio e Lula aumentou agora, quer dizer, de Lula para Tarcísio, setembro era de 8, passou para 12 pontos percentuais. Vamos lembrar que em maio, Tarcísio estava empatado tecnicamente com Lula, acho que 48, 47, por aí, não sei exatamente o número, mas estavam empatados tecnicamente. Hoje, existe uma diferença entre eles de 12 pontos percentuais. Isso é uma medição de como essa atuação de Eduardo Bolsonaro, dos erros da oposição nesse período, como isso impactou o cenário eleitoral do ano que vem, né? Não por outro motivo, a ação
do Centrão, a ação do União Brasil, do PP, republicanos, PSD ontem, no Congresso é reflexo do que a gente está vendo hoje na pesquisa. Eles sentiram, olha, Lula já está ficando mais forte e com esse dinheirão lá no ano que vem vai ficar ainda mais forte. Mas agora há pouco o ministro me ligou falando assim, olha, esquece, essa é uma derrota deles, é derrota de pirro. Por quê? Porque o governo tem instrumento, tem ferramentas para substituir essa arrecadação e vai preparar isso e vai colocar em prática. Então, eles estão achando que ganharam agora e vão perder. Ontem houve um cenário em que mostrou o governo perdendo o controle sobre uma parte da sua base aliada. E isso, se o governo decidir partir para o confronto, retaliar, vai piorar. Então, por isso tem gente dentro do governo defendendo o seguinte, olha, não podemos ir para o lado da vingança. O lado da vingança vai só piorar a nossa relação com o Congresso daqui ao final do ano, Andréia. Em entrevista à rádio Piatã, da Bahia, Lula mostrou otimismo para um quarto mandato. Vamos ver. Se eu, no momento de decidir, estiver com a motivação que eu estou hoje, com o vigor físico que eu tenho hoje, com a vontade que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu serei candidato a presidente da República, para um quarto mandato. Serei candidato para ganhar as eleições, porque eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu, porque eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente na eleição. E aí, cadê o Valdo? O Valdo tá aí, atrás de você. E aí, Valdo? É a segunda vez, né, que ele fala essa semana, o presidente. Se alguém tem alguma dúvida, ele está cada vez mais candidatíssimo, né? Ontem, no plenário da Câmara, eu conversava ali com aliados do presidente, que sempre estão ali no Palácio do Planalto conversando com ele, e eu perguntando, essa derrota aqui enfraquece o presidente Lula? Não enfraquece coisa nenhuma. O presidente Lula nunca esteve tão bem, está com muita energia. Ele, desde que, ali por volta de maio, junho, em que ele começou a sentir revigorado com o debate ricos contra pobres, a discussão com Eduardo Bolsonaro, defesa da soberania nacional, defesa da nossa democracia, a economia começando a ajudar mais, desemprego muito baixo, ele está como um garoto, foi até a expressão que me usaram lá, que ele está disposto e agora nessa entrevista falou que vai virar o jogo dessa derrota, vai cobrar das fintechs o que elas têm de pagar. Isso mostra que, neste momento, né, se alguém tinha aquela dúvida se Lula seria ou não seria candidato, isso está totalmente afastado. Ele será o candidato do lado petista e isso tem assustado a oposição, tem assustado o campo ali de Tarcísio Gomes de Freitas, porque até pouco tempo eles achavam que seria uma eleição fácil para eles. Agora, eles reconheceram, Lula tem uma caixa de ferramentas para o ano que vem e todo mundo sabe que ele vai usar. Agora, essa agenda da oposição nos Estados Unidos empoderou o presidente, porque no primeiro semestre você não tinha falas desse tipo do presidente, né? Dificilmente alguém vai nos derrotar. Eu não me lembro, pelo menos, minha memória, se não me trair.